Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de língua portuguesa. Então, corre lá, pega teu livro e vamos abrir na página 160 até a página 162. Lembrando que nós estamos estudando o gênero textual reportagem, né? Que ela é reportagem do campo jornalístico, porém ela tem uma diferença da notícia. Nós já trabalhamos essas diferenças. Trabalhamos também na aula passada sobre fotojornalismo e mostramos a diferença de uma foto artística para um fotojornalismo, que a fotojornalismo ela tem o compromisso com a realidade, né? Sem aquele monte de filtros, sem modificar a paisagem ou a imagem. Por quê? Porque a fotografia da fotojornalismo, ela precisa que o leitor olhe para ela e compreenda o fato, compreenda o que está acontecendo. Então, ela conta a história, ok? E hoje, dando continuidade ainda à mesma reportagem, né? Porque continuamos trabalhando com essa reportagem, nós vamos conhecer mais sobre verbos. Eu venho há muito tempo falando com vocês sobre o verbo. Eu digo, meus amores, verbo é aquela palavrinha lá na frase que você pode flexionar, que você pode deixar ela no passado, no presente e no futuro. É esta palavra que vai dizer quando a ação aconteceu. Lembra? Eu sempre falo isso, que verbo é ação, ou ela já aconteceu, ou ela está acontecendo, ou ela vai acontecer. Então, verbo é isso, é essa palavrinha que denota, que demonstra esse acontecimento. Pois bem, mas aí nós temos tempos que nós já estudamos também, que a gente estudou o pretérito, ou seja, o pretérito é o passado. A gente estudou o presente e o futuro, né? A gente viu que a terminação do verbo é quem vai determinar se está no passado, no tempo passado, pretérito, presente ou futuro. E aí hoje também nós vamos ver modos. Vamos ver 2 modos hoje, especificamente, tá? Desculpa. Nós vamos ver o modo indicativo e o modo subjuntivo. E o que isso quer dizer? Vamos ver? Vamos começar, para depois eu poder explicar melhor vocês compreenderem? Então, vamos lá. Que diz que é para você releia o primeiro parágrafo da reportagem, observando os verbos em destaque. Então, aqui, ó. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia de Daci Betânia, Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado e a cada manhã pelos galos que cantam antes do sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Então, os verbos eles estão em negrito, né? Estão destacados aí na frase. Eu vou aproveitar esse verbo aqui para reforçar mais uma vez com vocês. Quando eu digo eu e você, eu gosto de doce e bolo. Então, esse ezinho no meio, ele é um simples, é assim, ó, tá? Ele não tem acento. Então, você pode dizer eu e você ou eu e você. Agora, quando ele vem com este acento aqui, ele é um verbo, tá? Verbo e ele indica tempo presente, é o verbo ser. Eu sou, ele é, ok? Só para reforçar isso daí, que a prova já vem batendo na tecla há muito, porque quando você está produzindo um texto, se você colocar um acentozinho onde não deve, aí complica, né? Esse ezinho assim, ele dá a ideia de soma, né? Eu e você, né? Gosto disso e disso. Brinco, gosto de brincar de bola e esconde-esconde, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Então, vejam bem o verbo, que eu já falei para vocês, vou repetir. O verbo, o tempo dele é isso, ou é presente, ou é passado, que é o pretérito, né? Ou futuro. 2. O uso desses tempos na reportagem faz que os fatos relatados pareçam ficção, isto é, fatos imaginados, ou verdadeiros, reais. Então, veja os verbos e diga se isso faz com que os fatos relatados eles pareçam ficção ou reais. Ficção você já sabe que é aquilo que sai da imaginação, né? 3. Conversem sobre as questões abaixo. Não dá para conversar, então você vai pensar
você vai analisar e você vai responder. Você pode até conversar com sua mãe, que está aí ao seu lado, com um irmão seu, uma irmã, então com alguém que está aí, mas não saia da sua casa para ir conversar com ninguém, tá bom? O A diz assim, os verbos soam, dormem, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado. Por quê? Então você vai dizer se eles poderiam ter sido escritos no passado e vão dizer o porquê. Não existe sim porque sim ou não porque não, tá? Sim por isso, por isso, por isso. Não por isso, por isso, por isso, por isso. E tem que falar o motivo, ok? Letra B. Os verbos saem e moram poderiam ter sido escritos no passado. Por quê? Você também vai dizer se sim ou se não e responder o porquê que você acredita nisso, ok? 4. Releia o outro trecho da reportagem. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam, de saltar na água e riem sem pressa. Então, todos esses destacados também são verbos. E na letra A diz, em que tempo estão esses verbos? Estão os verbos desse trecho. Qual é o tempo? É passado? É o pretérito? É o presente? É o futuro? Então, você vai escrever aqui na frente. B. Marque um X na alternativa que mostra que as formas verbais indicam. O que as formas verbais indicam? Fato costumeiro, ou seja, rotina, rotineiro, aquilo que acontece diariamente, sempre acontece, não, mesmo que não seja diariamente, mas que acontece sempre com certa frequência. Fato não habitual, ou seja, aquilo que não tem o hábito de acontecer, que não acontece sempre. Ou fato imaginário, você vai marcar um X na alternativa que você achar correta. Na página 161, tem aqui, ó, você entrevistou pessoas da comunidade onde vive. Foi aquela reportagem que a Pro pediu para vocês fazerem, entrevistar alguém aí e mandar para a Pro, tá? Agora leia agora um trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho, gente, é uma seção do jornal Estado, né? Por que Estadinho? Porque são temas direcionados ao público infanto-juvenil. Então, Estadinho pergunta, qual foi o primeiro livro que você leu? E Ziraldo responde, li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos. Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então, meus amigos de infância eram o Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11 e 12 anos, tá? Aqui está o nome da repórter e onde está disponível. Pronto, isso aqui é um trecho de uma entrevista que foi feita, né? Que essa repórter fez e foi publicado no Estadinho com Ziraldo. E a letra A diz, o que ajudou Ziraldo na sua vocação? Foi ler muito, foi desenhar muito ou brincar muito? Você vai marcar um X na alternativa correta. B. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado e circule o verbo usado. Está dizendo que é para você ir lá, sublinhar a frase inteira. O que é sublinhar? É fazer isso aqui que a Pro está fazendo, tá? A frase inteira. E aí, depois, você vai lá e você vai lá na frase, eu vou pregar aqui, ó, aqui eu encontrei o verbo. E você vai circular o verbo daquela frase, certo? Então, é isso que você vai fazer aqui, nesse trecho da entrevista. Na letra B, diz que use outra cor de lápis. Se aqui você sublinhou com lápis de escrever, você pode fazer com lápis de cor. Pro, mas eu não tenho um lápis de cor. Então, tá, meus amores, desde que vocês tenham certeza de que tá certo, vocês podem fazer com a caneta. Mas é bom vocês já terem certeza de que é certo aquele ali que vocês estão fazendo para não ficar borrado, tá? Aí, ó, a caneta e sublinha agora uma frase que indique algo que ocorreu em determinado momento no passado. Depois circule o verbo. Então, você vai procurar aqui
uma parte que aconteceu no passado, diz Ziraldo, e vai também circular o verbo. Você vai sublinhar a frase e vai circular o verbo, ok? 6. Resiste a seguir 3 coisas que. Resiste aqui, ó. Resposta pessoal. O que você faz habitualmente, ou seja, o que você sempre faz. Escreve aqui. B. O que você fez ontem. Então, você escreve aqui. E C. O que com toda certeza você fará nos próximos dias. Então, você também vai escrever aqui aquilo que você fará nos próximos dias, ok? E aí tem as formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Dizemos que indicam algo real, certo? O modo do verbo que expressa o fato, a ação, como algo real, certo? É chamado de modo indicativo. Então, aqueles verbos que indicam um fato que realmente aconteceu, eles estão no modo indicativo, tá? Porque indicam um fato real, ok? Na página 162, nós temos aqui, ó. Aqui eu vou escrever bem aqui porque cortou, tá? Na foto, cortou. Vou botar aqui, ó, 162. Pronto, página 162. Então, veja agora outro modo de indicar os fatos. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso. Por exemplo, se os raios de sol já... Cadê os verbos? Aqui, aparecer, iluminar. Eu poderia dizer assim, se os raios de sol, vou colocar essa, se os raios de sol já aparecesse... Deixa eu ver se dá para escrever, porque com esse negócio aqui... Ui! Gente do céu! Vou fazer só esse verbo, tá? O outro você faz e é outra frase. Já, ó, tá vendo? Ó? Aparecesse, tá? Porque é algo incerto. Não é certeza, assim, se os raios do sol aparecem, é certo, mas aparecesse, se os raios do sol já aparecesse e aqui tá o verbo agora iluminar para você fazer de uma forma incerta aqui. A vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique, tá? No outro, se ter, aqui tá o verbo ter, fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. Então, você vai pegar esse verbo ter aqui também e você vai colocar aqui de uma forma que é incerto, que é duvidoso, que pode acontecer ou não, tá? Poderia ter acontecido ou não também. E aqui, ó, leia outro trecho da entrevista de Ziraldo e em seguida responda a questão. O Estadinho pergunta, se você fosse o menino maluquinho no livro das mágicas, qual mágica inventaria? Aí ele responde, Ziraldo responde, eu resolveria a vida de todo mundo que vive em torno de mim. Quando penso que ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo. Ninguém teria problema. Penso muito nisso, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Queria que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. Tá? Então, é outro trecho. Aí, o que Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Você vai responder aqui. 9. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Letra A. Se, está aqui o verbo ser. Então, você vai colocar o menino maluquinho resolveria a vida de todos. Como é que você vai colocar aqui o verbo da forma adequada? B. Se, o verbo é ganhar. Tá aqui, ó. Se na loteria ninguém mais teria problema. Então, você vai colocar esses verbos que estão aqui, entre parênteses, nessa lacuna aqui, mas adequando com a forma correta. 10. Agora é a sua vez. Complete a frase com algo que gostaria de ter, de ser, fazer ou ter. Se eu, aí você vai dizer, eu, tá? A frase é sua. Então, você vai, mas usando um desses verbos aqui, ó, ser, ou pode usar mais de um também, fazer ou ter, tá? As formas verbais, aparecesse, iluminasse,
tivesse, fosse e ganhasse indica algo incerto, duvidoso, isto é, que pode ou não acontecer. Então, o modo do verbo que expressa um fato incerto, que pode ou não acontecer, como uma possibilidade, é chamado de modo subjuntivo. Meus amores, o modo subjuntivo é muito fácil de identificar, porque ele termina sempre, ó, com isso aqui, ó, tá? Independente de ter o M no final ou não, ó, tá vendo, ó? Tem SS, ó, juntinhos, então tem como você vê aqui que a Pro colocou aparecesse, como é que ficou, ó? Então, o modo subjuntivo, ele termina assim, né? Tem esse SS ao final, os dois S juntos, beleza? Por hoje é só. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto ainda. Eu vou procurar algumas coisas sobre tempos verbais. Não tem como eu dizer assim, olha, esse verbo conjuga assim no passado, no presente e futuro. Você vai ter que ir descobrindo, você vai ter que ir aprendendo aos poucos. Mas quando você aprende a terminação dos verbos de acordo com o modo ou com o tempo, você não erra jamais na conjugação dos verbos, ok? É por isso que a Pro fala, leia, leia e leia mais, porque só a leitura constante vai te proporcionar o domínio das palavras. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem. Que Deus abençoe a todos.